faço missão falando de Jesus, evangelizando, eu faço missão com o joelho dobrado, eu faço missão com a mão no bolso e enviando aonde eu não posso chegar. Eu sei que todos nós temos as nossas contas para pagar, irmão, mas a prioridade é o reino de Deus, e quando nós investimos no reino de Deus, Deus abre portas para nós que nós nem imaginamos. Nós vamos falar um pouquinho aqui no culto hoje sobre algumas coisas bem interessantes sobre a vida de um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus, ele faz o que Jesus fez. Jesus investia por onde ele estava, ele investia em tempo, oração, palavra. Irmão, invista no reino de Deus. Você não está investindo na vida do pastor, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Muitos falam, o pastor rouba a igreja, o pastor usa muito dinheiro da igreja. Estou falando no modo geral aí, esquece essas expressões aí. Vou dar o dinheiro na igreja, irmão. O pastor Daniel não está aqui, que ele está fazendo uma auditoria num caixa junto hoje, mas a Ana veio para cá no mesmo dia que nós viemos, eles vieram junto conosco, e eles sabem que quando nós viemos para cá, nem ideia do que a igreja podia nos ofertar a gente tinha, foi ou não foi? A gente veio com a cara e com a coragem, falando assim, o Senhor está mandando ir, nós vamos. Entende isso? As pessoas estão perdendo o amor pela obra, porque muita besteira é falada, e infelizmente tem uns charlatão aí que faz um monte de bobeira, né, irmão? Mas quando você que tem ofertado e tem entregado o seu dízimo, você tem visto o que tem acontecido. E eu quero incentivar o seu coração a continuar fazendo isso, para que nós possamos dar voos maiores, para que a casa de Deus, ela tome uma proporção muito grande na sociedade em que nós estamos inseridos, e para que possamos ofertar em outros também, fora daqui. Porque tem pessoas, eu estava vendo uma postagem de um pastor, e houve, não sei se foi um vendaval, alguma coisa, destelhou todo o lugar do projeto, que eles cuidam de famílias lá também. Existem muitas pessoas precisando. Aquele domingo que a pastora Janete esteve aqui, eu falei sobre isso. Às vezes, você vai ser sincero com o que eu vou falar aqui agora, às vezes nós jogamos fubá fora, porque ele fica muito tempo guardado no nosso armário, e vocês estavam pedindo para comprar fubá para comer. Sabe, irmão, daqui a pouco você vai chegar aqui no culto e não vai ter lugar para sentar. Os obreiros vão ter que correr lá atrás, pegar as cadeiras brancas, começar a colocar aí. Vocês viram domingo o jeito que a igreja estava? Jesus está fazendo a parte dele, continuemos fazendo a nossa parte em nome de Jesus, amém? Pai, eu abençoo a vida financeira do teu povo, Deus, o trabalho dos teus filhos, o sustento deles. Senhor, que o Senhor continue nos ensinando a ter um coração generoso para ofertar na tua casa e na tua obra. Aqueles irmãos, Deus, que têm causas paradas na justiça, ajuda-os para a glória do teu nome, Deus, para que se destrave, para que seja resolvido e eles possam desfrutar do que é devido a eles. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós abençoamos as finanças da tua igreja. Abençoamos, Deus, o teu povo com toda sorte de bênção, e pedimos, ajuda-nos a manter um coração reto e administrar bem aquilo que tem entrado na tua casa, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode ofertar com alegria, e enquanto você oferta, abre comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Eu quero ser breve contigo aqui, quero compartilhar isso com você essa noite. Mateus 16, 24. Quem achou diz amém aí. Amém? Diz assim, irmão, a palavra do Senhor Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Eu vou ler de novo. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Diga assim comigo: Jesus está trazendo a clareza do discipulado e de ser discípulo. Jesus está falando sobre isso aqui, e eu quero tratar algumas coisas bem rápido com você, irmãos. Talvez eu vou ser muito rápido aqui, e você vai precisar guardar bem aí, ou vai ser muito dinâmico esse negócio. Anota aí: ir após Jesus é aceitar a sua liderança. Seguir Jesus
é aceitar a liderança de Jesus sobre a sua vida, os seus ensinamentos, a sua palavra, a sua orientação, a sua correção. Ou seja, é Jesus quem pilota o barco, não somos nós. É como, quem gosta de andar de moto aqui? Mais ou menos. Uns gostam, outros não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu um garupa pilotar a moto? Não, né? Quem pilota a moto? O piloto, quem está na frente. Tá entendendo aí, irmão? Vai segurando isso aí. Uber, todo mundo aqui já andou de Uber, né? Você pilotou Uber ou não? Não. A não ser que você trabalhe com o aplicativo. Mas se não, você vai muito bem sentadinho no banco de trás. A vida do discípulo é assim. Ele não pilota a moto, ele não pilota o carro, ele não pilota o barco, ele vai sentadinho, porque quem pilota, quem comanda é o Senhor Jesus. Olha isso, irmãos, ser discípulo é aceitar a liderança de Jesus. Volto a dizer, a sua orientação, os seus ensinamentos, a sua palavra. Nós começamos bem já hoje, né? Já começamos direto e reto com esse negócio, mas é assim que se forma discípulo, irmão. Não é passando a mão na cabeça, não. Não é tapando o sol com a peneira, amém? Veja só. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: sigam-me e eu vou mostrar o caminho para vocês. Ou seja, nós não sabemos o caminho que devemos andar, mas Jesus sabe por onde devemos passar. Então ele diz assim: me segue que eu vou mostrando. Não é vai na frente que eu vou falando, não, é me segue, vem atrás de mim. É algo tão fácil, não é? É só seguir. E por que é tão difícil para nós fazermos isso? Por que para o ser humano é tão difícil a palavra seguir Jesus? Porque isso traz algumas consequências. E aí eu pergunto para você, quantas vezes nós queremos tomar a direção de tudo? Eu já falei sobre isso. Nós vamos falar, não é igual a outra, mas você precisa entender que por vezes e muitas vezes eu e você, nós tentamos tomar a direção de tudo na nossa mão. E como eu falo, só dá ruim. A gente quebra a cara. Entenda uma coisa, grava isso no seu coração. Quer anotar? Pode anotar, fica à vontade. Autoajuda não é ajuda. Você se ajuda sozinho? A autoajuda não é ajuda, irmão. Por exemplo, se eu preciso de ajuda para empurrar um carro, sozinho eu vou conseguir? Não. Quem precisa de ajuda aqui para caminhar, irmão? Nós precisamos de ajuda. E quem pode nos ajudar? É o Senhor. É Jesus. Eu estou falando que nós começamos bem, hoje vai ser dinâmico e direto o negócio. Grava no teu coração aí, nascer em Cristo nos tira do trono, nascer em Cristo nos tira do trono das nossas vidas e coloca Jesus no lugar de honra. Uau! Hoje nós vamos sair daqui bem, irmão, fica tranquilo. Segura aí no banco. E volto a dizer, nascer em Cristo nos tira do trono das nossas vidas e coloca Jesus no lugar de honra. Eita, que coisa boa. E o discípulo anda como o mestre, se parece com ele. Você já viu, quem gosta de assistir filmes, desenhos, sabe disso, né? Sempre que tem alguém liderando e pessoas seguindo, as pessoas andam iguais, elas falam iguais, elas se vestem iguais. Havia um tempo em que o povo se vestia tudo igual para mostrar que eles eram de um determinado grupo, lembra disso? Quando você vai para um estádio de futebol, a maioria das pessoas estão com a mesma camisa, para mostrar que representa aquele time. Discípulo se parece com o mestre. Discípulo se parece com o Senhor. E é tanto que os discípulos se pareciam com Jesus, que em Antioquia eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque todo mundo reconhecia que eles pareciam com o Cristo, com o Jesus, o Filho de Deus. Então hoje, eu quero falar rapidamente cinco pontos que precisa ter na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Tem muito mais,
mas eu quero falar só 5. Tá bom 5, né, irmão? Tá bom 5, né? Porque, olha, vamos começar o primeiro? A palavra. O discípulo vive pela palavra. É pela palavra de Jesus que as coisas acontecem. É pela ordem de Jesus. Lembra lá? Lázaro, vem para fora. E ele veio. Pela palavra de Jesus, as coisas elas tomam forma, elas tomam proporção. O discípulo dedica tempo na vivência com a palavra de Jesus. O discípulo, ele tem tempo para ler a palavra, meditar na palavra, compreender a palavra. O discípulo, ele é orientado pela palavra. O discípulo, ele cresce pela palavra. E além disso, ele também compartilha a palavra que ele vive, ouve, se alimenta. Ele compartilha com outras pessoas, as encorajando a viver a mesma coisa na palavra do Senhor. O que mais um discípulo deseja é a palavra, para ele saber o que ele tem que fazer. Você não gosta, quando você começa um novo serviço, um novo trabalho, você gosta que as pessoas te orientam o que você tem que fazer. Se for preciso, você pergunta 2, 3, 4 vezes, até você entender o seu papel. Mas quando nós começamos um trabalho, geralmente nós ganhamos um manualzinho do que tem que se fazer. Eu não sei como que é hoje. Está sendo assim também hoje ou não? Não. Eu sou de uma época que você fazia integração para trabalhar. Você conhecia a história do lugar que você ia trabalhar. Irmão, eu passei... Teve um local que eu entrei para trabalhar, tinha 18 anos mais ou menos. Eu passei 4 dias em integração, ouvindo a história do lugar, conhecendo, para depois começar o treinamento dito. Irmão, um discípulo conhece a palavra, um discípulo vive a palavra, e ele encoraja as pessoas a viver da mesma forma, e o que mais ele deseja é se alimentar da palavra. Ou seja, a palavra é tudo na vida do discípulo. Tá bom aí? O segundo, oração e adoração. Um discípulo vive uma vida de oração e uma vida de adoração. Ele vigia e ora o tempo todo, e a sua vida é uma constante adoração ao Senhor. A vida do discípulo, tudo que ele faz é para a glória do Senhor. Ele vive adorando o Senhor, como foi falado no curso que está sendo feito lá online, a adoração significativa. Nós entendemos o que nós estamos fazendo, o discípulo entende o que ele está fazendo. Não é só vir na igreja, levantar a mão, dar pulo e glória a Deus, porque é fácil, irmão, entrar dentro da igreja, levantar a mão, dar pulo e glória a Deus. O negócio é ser crente depois que sai da igreja. O negócio é ser discípulo depois que sai de dentro do templo. Como anda a vida de oração? Como anda a vida de adoração? Um discípulo, ele encoraja as outras pessoas a colocar diante de Deus as suas necessidades em oração. Porque um discípulo vai dizer assim, olha, você está com um problema, eu tenho alguém que pode resolver teu problema. Quem que pode resolver? Não é o Chapolin Colorado, né? E agora? Quem poderá nos defender? Não, mas ei, tem uma solução para o teu problema. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia e está vivo. Ele pode resolver qualquer problema. Irmão, a igreja do Nazareno, quem fez a aula dessa semana ouviu falar de cura divina. Nós incentivamos a oração por cura divina, mas também incentivamos o irmão a ir para o médico. Deus deixou os médicos para quê, irmão? Precisa ir. Hoje pela manhã eu precisei socorrer uma pessoa e levar para o médico, porque estava precisando. A gente orou antes de ir para o médico. Chegou lá no médico, irmão, só para passar por lá, porque a dor já tinha ido embora, glória a Deus. Chegou quase desmaiando na nossa frente. Sabe, querido, talvez você já passou por isso, mas um discípulo
incentiva as pessoas a orarem, a colocarem diante de Deus as suas necessidades e crerem que Deus vai resolvê-las. Um discípulo, ele fala e ouve o Senhor em momentos íntimos de oração e adoração. Fecha a porta do teu quarto, vai ter o teu particular. O discípulo, ele vive dessa forma. Quantas vezes nós já choramos diante do Senhor, no nosso íntimo, no nosso cantinho, e Ele vem com a resposta sobre as nossas vidas. Ele vem com aquilo que nós necessitamos. Ou seja, um discípulo em tudo vê a mão de Deus, porque ele está conectado com Deus o tempo todo em oração e adoração. Oração e adoração. E ele está conectado com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém aí. Vamos para o terceiro, irmão? Está indo rápido aí? Está dando para segurar? Está dando para chegar lá? Olha aqui. O terceiro ponto. A Salete até falou um negocinho aqui que eu fiquei olhando para a cara dela, se ela não percebeu. Mas a terceira coisa na vida de um discípulo chama-se comunhão. Lembra de Atos capítulo 2? Aqui eu não estou falando do discípulo, aqui eu estou falando da igreja. Lembra de Atos capítulo 2? Tinham tudo em comum. Viviam junto. Tinham os seus bens, dividiam uns com os outros. Agora deixa eu falar uma coisa. Como é que andavam os discípulos? Todo mundo junto, inclusive o traidor. Inclusive quem ia trair Jesus andava junto com eles. O tempo todo eles estavam em comunhão. Tanta comunhão que Jesus senta com eles e fala assim, vem cá, vamos repartir o pão. E aí ele simboliza a ceia, ele faz a ceia sobre eles e traz todo o significado dela. Ou seja, um discípulo de Jesus vive em plena comunhão com os santos, vive em plena comunhão com os irmãos da fé. Ele prioriza o tempo de estar em comunhão, de estar com a igreja, de estar com o povo de Deus, de caminhar com aqueles que professam a mesma fé que ele, porque na oração um cuida do outro, um ajuda o outro, um carrega o outro, um suporta o outro. O discípulo de Jesus gosta de estar com o povo de Jesus. Ele tem liberdade de abrir as suas dificuldades uns com os outros. Fala assim, irmão, ora por mim aí que está difícil essa semana. Ô irmão, recebi uma bênção essa semana, quero compartilhar com você. Prioriza a comunhão. E no meio dessa comunhão, aí a gente lembra de Atos. Olha lá que coisa gostosa que era aquilo. Todo mundo queria estar lá. Porque um discípulo de Jesus caracteriza essas coisas. Olha só que interessante isso. Pastor, onde a comunhão tem a ver com as coisas? Jesus gostava de estar com os seus. Se somos discípulos de Jesus, precisamos gostar de estar com os irmãos da fé. Olha que coisa boa, irmão. Como é bom chegar aqui e dar um abraço bem gostoso no irmão, falar aleluia, que bom que você veio, glória a Deus pela sua vida. Mas infelizmente tem muita gente correndo da igreja, irmão. Muita gente correndo da igreja. Sabe, na igreja você pode compartilhar as suas tristezas, as suas alegrias, as suas angústias, as suas dores. A comunhão, e também tem a tal da comunhão, né, irmão? Que daí a gente come junto, coisa boa, porque tem que partilhar o pão, é bíblico, irmão. Tem que compartilhar o pão, sabe, querido? Anota isso no seu coração, olha aí, olha que coisa legal. Nós estamos falando de coisas que nós já sabemos, mas o Senhor precisa lembrar o nosso coração, porque por vezes nós vamos nos esquecendo disso, nós vamos deixando essas coisas de lado, e aí a nossa vida vai se esfriando, vai se apagando, e aí já não faz mais falta ir na igreja. Não faça essa experiência de ficar 2, 3, 4 cultos sem ir. Daqui a pouco você já nem sente falta mais, já nem lembra mais que era hora de ir para o culto, irmão, porque a nossa mente é dominada facilmente. Então, se nós não vivemos pela palavra, se nós não vivemos orando e adorando, e não vivemos em comunhão, nós corremos um sério risco. Mas isso aqui caracteriza um discípulo de Jesus. Eu vou pular, vamos para o quarto. Um discípulo de Jesus, o quarto é
o testemunho. Em Antioquia eles foram chamados de cristãos por quê? Porque eles pareciam com Jesus. Um discípulo tem que ter um testemunho. Sabe, as pessoas precisam olhar e falar, é discípulo de Jesus. Esse precisa, olha, é crente, é homem de Deus, é mulher de Deus. Aonde passa a vida é uma forma de expressar o reino e o amor de Deus. Um discípulo, o testemunho de um discípulo, ele exala o bom perfume de Cristo. O testemunho de um discípulo compartilha a palavra com o não cristão. Lembra da palavra lá do começo? Ela bate aqui agora, porque o meu testemunho de vida é mostrar para as pessoas o que Jesus fez em mim, e eu quero que elas entendam que Jesus também pode fazer isso na vida delas. Irmão, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a sua história, Ele nos tirou da onde nós estávamos, e olha onde Ele nos colocou hoje. Ele pode fazer isso com as pessoas à nossa volta, basta a gente testemunhar isso, contar, falar, mostrar, e deixar as pessoas verem na nossa vida, porque às vezes, falar é fácil, viver é difícil. Nós não podemos ser aquele que faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não. Como Paulo era ousado, né, irmão? Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Que ousadia, né? Mas ele era. Sabe, irmão, tenha coragem de falar, irmão, olha para mim, olha para minha vida. Eu sei que nós estamos num processo de transformação. Eu sei que nós corremos risco, estamos sujeitos, mas quando nós estamos alicerçados, irmão, vivendo uma vida em Cristo, as pessoas precisam olhar e ver Cristo em nós. O testemunho precisa valer. A palavra do crente precisa voltar a valer. Falei que hoje ia ser, né? A nossa vida, irmão, verdadeiramente precisa refletir Cristo Jesus. Amém? Não esquenta não, tá dando algum crepes ali no negócio, deixa aí. Vamos para o último lá, o quinto. É algo que Jesus tinha, vida simples. Jesus era simples, mesmo sendo filho de Deus, ele era simples. Ter boa condição financeira, ter uma boa casa, um bom carro, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos ser pessoas simples. O dinheiro não pode nos corromper. As posses não podem nos corromper. Sabe, aqueles que vivem de forma simples, eles não se prendem ao dinheiro. Eles não se prendem aos bens. Pelo contrário, eles usam isso em favor do reino. Eles usam em favor da obra de Deus. Quem vive de forma simples não se importa com a circunstância que está, mas com aquilo que Jesus proporciona. Ou seja, em meias palavras, não é sobre o que você tem, é sobre o que você carrega. Uau! Ele não se vende por qualquer coisa. Lembra Jesus, irmão? Rei dos reis. E ele entra montado num jumentinho. O Filho de Deus não tinha onde reclinar a cabeça. Eu não estou falando que você tem que abrir mão de tudo, não. Se Deus colocou na sua mão, Deus está colocando na sua mão, glória a Deus, mas use bem. Seja simples. Nós conhecemos pessoas que têm muita coisa e andam
com o olhar tão alto que não vê nem o chão onde pisa. Mas também conhecemos pessoas que têm muito e não aparenta, porque o coração não está no dinheiro, o coração está no reino. Olha esses 5 pontos, irmãos. Vive pela palavra, uma vida de adoração e oração, a comunhão, está com o povo de Deus, o testemunho, e tem uma vida simples, é uma pessoa simples, que se importa com as pessoas, que está no meio das pessoas, que vive para que o nome do Senhor seja exaltado. Ele tem, aqueles que vivem de forma simples, têm tempo para investir no reino de Deus, irmão. E aí a gente poderia falar muito mais coisas, mas esses são alguns pontos que mostram a vida de um discípulo. E como nós estamos vivendo? Como discípulo ou não? A palavra, a oração, a adoração, a comunhão, a testemunho, a vida simples. Jesus tinha tudo isso e muito mais. E se somos discípulos e precisamos ser parecidos com o Mestre, essas coisas precisam estar na nossa vida. Essas coisas precisam refletir, exalar, transbordar em nós. Querido, nós já estamos fechando aqui. Temos que ser discípulos, viver como discípulos, falar como discípulos, andar como discípulos, se portar como discípulos e ser discípulo de verdade, porque o discípulo senta ao pé do mestre para ouvir o que ele tem para falar. Eu volto lá no começo que falamos. O discípulo entende que quem governa é o Senhor Jesus. O controle está na mão dele, a direção está na mão dele, o leme está na mão dele, todas as coisas estão na mão dele. O texto diz: se alguém quer fazer o quê? Vir após mim. Após. Um discípulo é conduzido pelo Senhor, e ele se parece com o Senhor. Sabe, deixar as pessoas ver em nós o Cristo vivo, Senhor e Salvador do mundo. As pessoas precisam ver Jesus em nós. A vida de um discípulo tem que ser pautada sempre pelo Senhor, pela tua palavra. Se somos discípulos, precisamos andar assim, irmãos. Se somos discípulos, precisamos viver desta maneira. Que essa seja a tua oração. Dizer: Senhor, eu quero parecer contigo. Eu quero caminhar dessa forma. Eu quero viver pela palavra, pela ordem do Senhor. Um discípulo, ele vive para cumprir o ID. Por onde está passando, Jesus está sendo anunciado. Por onde está passando, o reino de Deus está sendo divulgado. Por onde está passando, o amor do Senhor alcança aqueles que estão à sua volta. Essa tem que ser a nossa oração. Assim precisamos viver. É fácil? Não. Mas é necessário. Lutas? Vamos ter. Dificuldades? Vamos ter. Mas temos Jesus em nós. Temos o Senhor conosco, para nos ajudar, para nos conduzir e para nos direcionar. Amém? Somos discípulos do Senhor Jesus, irmãos? Então é assim que nós precisamos andar, assim que nós precisamos servir. E aqui eu encerro. Jesus ensinou e nos deu a maior lição de servos, com uma toalha e uma bacia de água nas mãos. Não foi
com status, não foi com fama, mas foi num local com algumas pessoas com uma toalha nas mãos e uma bacia de água. Se somos discípulos, temos que servir, assim como o Mestre nos ensinou a servir. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Bom, né? Glória a Deus que Jesus sempre fala no nosso coração, irmão. Nós já vamos orar e essa oração também já vamos encerrar o culto. Mas que você se coloque na posição de discípulo. Se porte como discípulo. Pai, nós louvamos o Teu nome essa noite. E pedimos ajuda-nos a ser discípulos do Senhor Jesus. Discípulos verdadeiros. Que vivem pela Tua palavra. Que vivem uma vida de oração e adoração. Que vivem em comunhão. Que tem uma vida de testemunho. E ó Deus, que tem uma vida simples. Não estamos falando aqui de posses, mas estamos falando de atitudes. Que o Senhor nos ajude a cada dia nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Que o perfume de Cristo exale através das nossas vidas. E as pessoas ouçam da nossa boca que ainda há transformação, que ainda há mudança, que ainda há cura, que ainda há restauração, que ainda há renovo, que ainda há, Senhor, solução para a vida das pessoas. Que nós possamos ser porta-vozes do Senhor nesse tempo. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo Jesus. Que elas olhem para nós e vejam o Teu amor. Que elas olhem para nós e vejam o Teu reino. Para que possamos dia a dia anunciar a Tua palavra por onde passamos. Queremos ser parecidos com Cristo. Queremos ser pessoas simples, mas inteligentes. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada e nessa jornada, para que a nossa vida agrade o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Domingo nós temos um culto, vai ser bênção demais. Nós temos celebração dos aniversariantes, tem muita coisa aí para domingo, né? E aí, já falando de domingo e agora voltando para o sábado, nós temos o culto, não vai ser aqui na igreja, nós estamos convidando toda a igreja a estar conosco lá hoje com o nome de Arena Church, ali na Guaíra, na Avenida Presidente Kennedy, é às 19h30 o culto lá. Vamos ver se nós conseguimos nos reunir, sentar todo mundo junto lá, então conforme for chegando, para a gente sentar próximo lá, vai ser um tempo abençoado. Pastor Romero, que é o coordenador da área sul aqui, da Igreja do Nazareno, e superintendente do Rio Grande do Sul, aquele lugar que passou toda aquela situação, ele vai estar aqui, ele vai estar ministrando a palavra, ele vai estar trazendo algo para o nosso coração, e vai ser uma noite muito especial. Você vai ver os nossos pastores de terno e gravata, irmão, olha isso, né? Que coisa, né, irmão? Como é um cerimonial, então os meninos vão estar, né? Nós vamos estar lá de terno e gravata, vai ser bem bacana, ora por nós aí, porque os irmãos estão acostumados a ver o pastor de camiseta e um blazer, ou só a camisa, vai olhar e falar, tem coisa aí. Mas glória a Deus, vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Deus é bom, Deus é muito bom, e que o Senhor te surpreenda nos próximos dias em nome de Jesus, que a graça dele te alcance o tempo todo, que o favor dele seja estendido sobre a sua vida e sobre a sua família em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida de agora e para todo sempre, e que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Vá em paz em nome de Jesus.